É como a gente se aquecer. Oremos então. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor tem sido bom. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui. E aí nos dá um tempo muito especial de conversa, de aula, de aprendizado para mim e para a igreja. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os adolescentes esqueceram, né? Pois é. Hoje quem que é? O tio Maurício? É, tio Maurício. Lá em casa a gente chama ele de tio Maurício. Ah, e aí, meninas? Oi, irmã Marilena, tudo bem aí? Tudo bem? Turma, vamos conversar um pouquinho sobre agora. Então, só lembrar de como nós chegamos até aqui. A gente então estudou as origens, e as origens foram em vários elementos: origem da humanidade, origem do primeiro casal, origem do mundo, origem dos povos, e depois da origem a gente lidou com a origem do povo de Deus, do povo judeu, através de Abraão. E lidamos com a história de Abraão, a história de Isaac e Jacó, e depois lidamos um pouquinho com a história de um dos filhos de Jacó, que é José, e como que José foi parar no Egito, vendido como escravo, e de escravo se tornou vice-regente ali do Egito, e a sua família, depois de algumas décadas, vai encontrá-lo por acaso ali no Egito. Enfim, e a família toda de Jacó, dos descendentes de Abraão, muda para o Egito, e eles ficam por lá tipo uns 400 anos. E esses 400 anos de Egito se tornam 400 anos de escravidão ao longo do processo. E ao fim desse período, Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, ele é chamado por Deus logo na sua... quando ele tem... logo que ele nasce, como nós vimos, ele é um menino formoso de Deus. Mas ele só vai começar a exercer de fato o seu papel de libertador quando ele tem 80 anos. E com 80 anos, então, ele volta ali para conversar com o faraó, e tem todo o processo das 10 pragas e tudo mais. E aí, com o estabelecimento da Páscoa, o povo de Deus sai ali do Egito e vai passar um tempinho agora no deserto. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, falar do tempo, então, do deserto, da saída do Egito. Se você fosse pegar hoje e fosse fazer uma trilha da região que os judeus ficavam no Egito até entrar na terra da Palestina hoje, quanto tempo vocês acham que seria de caminhada saindo do Egito até Canaã? Quanto tempo? 3 dias é pouco, 30 dias também é pouco. Quantos dias dá? E aí? Alguém sabe? Algo em torno de 40 dias. 40 dias. Por que Deus não fez o povo sair e caminhar 40 dias e chegar até a terra prometida? Já pensaram nisso? Por que Deus às vezes não tem um caminho reto? Ele tem um caminho de 40 anos. 40 anos. Cara, teve gente que saiu do Egito com a esperança de que agora, ufa, eu vou entrar na terra que Deus sempre escolheu para Abraão, nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E esses camaradas morreram no deserto. E não morreu pouca gente, morreu muita gente, vai ver daqui a pouquinho. Por que Deus faz assim? Vocês já pensaram? Deus tem um propósito, muitas vezes, nesse tempo de deserto. Essa é a realidade. Todos nós passamos por lutas que a gente pensa assim: assim que eu resolvi isso, a minha vida melhora. Não, e essa parte aqui, ela é uma parte ruim, então eu vou resolver isso e aí tá tudo bem. E aí passa um ano, passa 2, passa 10, passa 20, passa 50 e não resolve. Por quê? Porque Deus tem plano, Deus opera. Eu costumo dizer o seguinte, né? Como Deus trabalha com a gente, Deus trabalha com a gente não é no sistema de horta. Vocês têm horta? Alguém tem horta? Planta alguma coisa aqui de horta? Glaucio? Ô louco, Glaucio. Eu falei, eu comprei uma alface do Glaucio. Não. Se eu plantar uma horta, eu plantar hoje estamos em agosto, dá para plantar agora é uma boa época para plantar, inclusive, né? Se eu plantar alface agora, quando que eu estou comendo alface da minha horta? Ô louco, mãe, já é uma alface, já é uma árvore de alface em novembro. Outubro já dá para comer, já dá para ter salada, ok? Olha que legal, né?
Mas Deus não planta horta. Deus planta árvore. A árvore é assim, uma árvore rápida. Pensa num arbusto. Café é um arbusto, não é um arbusto? Já viu o café? Quanto tempo você plantou café no chão, quanto tempo você vai colher o primeiro café? São 7 anos, doutora Deise, 7 anos, Eu sei porque a gente estuda o ciclo do café na história do Brasil, e o ciclo do café, às vezes, quando, por exemplo, o produto estava caro, e aí o camarada ia plantar, e aí, opa, o produto está caro para vender, então eu vou plantar café porque eu vou ganhar dinheiro. Só que depois de 7 anos, o preço do café despencava, porque todo mundo plantou. E aí, todo mundo plantou, agora tem muito café e o café cai de preço. Então, 7 anos, tem árvore que demora mais. Alguém tem pé de lixia? Tem pé de lixia lá, Andréas? Pois é, o problema da lixia não é só que demora, demora muito. Mas tem outra coisa. Lixia só dá quando tem 15 dias de frio no ano. E aí, quando que a gente vai ter 15 dias de frio aqui? Você tem um dia que está assim hoje, amanhã você já está de regatinha, né, Glaucio? Não? Tem que ser. O Maurício não está aqui, desculpa, o Maurício não está aqui hoje. Eu não vou essa semana, tá? Já me ameaçou aqui, já me ameaçou. Ó, te pego lá. Né? Tá. Sei, né? Mas olha que interessante, a gente demora para colher frutos às vezes. E Deus, ele tem um plano para o povo no deserto, e esse plano é tão importante que depois, quando Jesus vai vir, Jesus também tem que passar no deserto. Só que Jesus passa os 40 dias. A gente vai entender na teologia que Jesus é um novo tipo de Israel, ou Israel é um tipo de Jesus, ok? Então, o que acontece com Israel, Jesus vai replicar. A diferença é que Israel falha, Jesus não. Então, muito na teologia do Novo Testamento a gente lida com esse paralelo entre Israel e Jesus. Tanto é que Oséias capítulo 11, versículos 1 e 2, quando fala do Egito, chamei meu filho, e aí é uma aplicação que é feita em Oséias para Israel. No Novo Testamento é aplicada para Jesus. Enfim. E nós vamos falar agora então desse período de deserto. Então, o povo de Israel sai no ano de 1446. É essa datação que nós estamos usando. Então, eles vão ficar até o ano de 1406, ok? Peregrinando no deserto. E vão esperar toda uma geração de pessoas sair ali. Só trazendo aqui para vocês, acho que nós já conversamos desse slide aqui, não lembro. Mas olha aqui, são duas grandes teorias de datação de saída do Egito. A primeira teoria fala dessa década de 1440 e a outra teoria vai falar no ano de 1270. Uma diferença de quase 200 anos entre uma teoria e outra, ok? Mas a gente está assumindo que o povo saiu do Egito no ano de 1440 e que era durante o reinado do faraó Tutmoses III, ok? Esse foi o faraó que provavelmente Moisés confrontou. Se as pessoas forem advogar o ano 1270, a Bíblia tem que errar em alguma coisa de datação aí. Então, eles não vão interpretar literalmente alguns textos para dar esse período em 1270, ok? Então, a gente tem, a maioria dos conservadores tem apoiado a década de 1440 antes de Cristo. Então, nós estamos falando de um evento que aconteceu há 3.400 anos atrás. É bastante, né? 3.400 anos atrás. E onde que o Êxodo nos é revelado, esse período aqui do deserto, período do Êxodo, nós temos aqui revelado em 4 livros, que é o livro de Êxodo, de Levítico, Números e Deuteronômio, ok? E nós estamos assumindo que a autoria é mosaica. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. A autoria é mosaica, mas Moisés seguramente usou fontes escritas, fontes orais, tradição oral, e fontes escritas. E eu estou dizendo para vocês que Moisés é o autor, mas não necessariamente é o único autor. Por quê? Porque dá para ter certeza que Moisés não é o único autor desses 4 livros. Por quê? Narra a morte de Moisés, a não ser que seja uma sessão espírita, né, em que Moisés está lá escrevendo a própria morte, é narrada a morte de Moisés com detalhes que nós estamos dizendo. Não é ele que escreveu sobre a própria morte, ok? Então,
Moisés ele é o autor principal, mas deve ter provavelmente Josué como um editor, ok? E algum tipo de edição, talvez posterior e tudo mais. Dá uma olhadinha então essa trajetória aqui do Êxodo. Então eles saem dessa região de Gósen, ali perto de Ramsés, e eles vão descer. Tem um bracinho de mar ali perto de Sucote, eles descem um pouquinho para cá, eles atravessam o Mar Vermelho e eles vão peregrinar nessa região aqui, essa região aqui desse grande triângulo aqui, essa região é uma região desértica. E ela vai ser desértica até ali onde está escrito Jericó, ali, praticamente toda essa região é um grande deserto. Então é a península do Sinai, junto com o deserto ali. Eu estou esquecendo as palavras, eu acho que foi Covid. Né? Um amigo meu falou que é velhice. Né? Não, é Covid. Aí, né? Mas Negev, região do Negev, voltou, tá vendo? Então precisa dar uma paradinha para, né? Então é ali, né? Então toda essa região é desértica. E observa que o Monte Sinai, né? Nossa, eu esqueci o negócio de mostrar para vocês, meu taco de sinuca moderno, né? Tem uma vassoura aí? Tem uma vassoura? Então, ali na região de Gaza, ali de Jericó, enfim, o Monte Sinai, não lembro o que eu ia falar agora, né? O Monte Sinai, ele não fica em Israel. Se você for hoje, Bebel, vocês foram no Monte Sinai? Não, né? Porque vocês foram para Israel. O Monte Sinai é no Egito. Vocês nunca pisaram no Egito? Nunca viu pirâmide? Então tá bom. Mas alguém foi para essa região? Não, né? A gente não tem que fazer excursão da igreja. Você vai? Não vai? Vai agora? Outubro. Aí você vai para o Monte Sinai? Não? Eu acho que não, né? Você tá falando que não é lá? Era o lugar que eu queria ir já. Você ia no Monte Sinai assar sardinha, né? O Monte Sinai é onde Moisés encontra, enfim, a Deus ali, recebe as tábuas da lei. Mas olha que interessante. Então isso é fora do território, então você não vai para lá, né? Então não vai lá, né? E olha que interessante, quando a gente fala do livro de Êxodo, a gente pode dividir o livro por lugares. O livro de Êxodo, então, ele de 1 a 12 é o tempo no Egito ainda. No capítulo 12 eles saem. E do 12 ao 18 eles estão peregrinando no deserto. E do Êxodo 19 a 40, eles chegam no Monte Sinai. Bom dia, bom dia. E aí, vai rolar um groove hoje? Vai? Não. Você está com colarinho clerical, Júlio? Pois é. Vai rezar uma missa hoje? Não, é porque assim, eu tô meio deslocado aqui, turma. Eu tô sem o Maurício aqui hoje. Então eu tô procurando, assim, eu tô meio, né? Vocês viram o que aconteceu semana passada? Vocês viram? Né? O Maurício tinha me falado no sábado à noite. É você que... E aí, vai me usar de ilustração amanhã? Eu falei, não sou eu que prego. Aí ele falou assim, ufa, finalmente eu vou ter um culto e que ninguém vai falar de mim. Aí o Alex veio falar, então, qual que é seu nome? Cara, Deus tem um negócio ali, né? Então, mereceu, né? Mereceu. Então, Julião... não, Cassiano não. É Júlio e Glaucio aqui hoje, Felipe tá aí. Então, por aí. São os meus alunos favoritos aqui. Né? Oi? Bode expiatório, exatamente. Né? Eu chamo de bullying educativo. Né? O livro de Êxodo, então, ele vai trazer a revelação aqui então, depois desses períodos aqui que eu trouxe para vocês, ele vai mencionar, especialmente no período do Sinai, os 10 mandamentos e o estabelecimento de culto após aquele episódio fatídico do bezerro de ouro, ok? Esse episódio do bezerro de ouro, ele marca muito a teologia do Antigo Testamento, porque é um episódio que resume como é o coração do povo de Deus. O coração do povo de Deus no Antigo Testamento é extremamente endurecido. E a prova disso é que eles saem da escravidão, passam pelo Mar Vermelho de forma miraculosa
e tipo meses depois, anos depois, poucos anos depois, já estão com bezerro de ouro, ok? Moisés demora um pouquinho, entendeu? Não é assim tipo 6 anos, não. Moisés demora alguns dias a mais e aí eles já fazem bezerro de ouro. Então o episódio vai ser retomado nas escrituras várias vezes. E vai ser retomado, inclusive, em confrontações do Novo Testamento. Sempre se fala o bezerro de ouro, ele é esse momento que é um ícone do que foi a infidelidade do povo, e, enfim, nesse período aqui, depois na história de Israel. E olha que interessante. Você sabe o que é tabernáculo? O que é um tabernáculo? Já ouviram falar do tabernáculo? Já ouviu falar? Já ouviu, Júlio? O que é um tabernáculo? É uma tenda, é uma tenda. Quando a gente fala de o tabernáculo do Antigo Testamento, vocês sabem o que é isso? Já pensaram o que é isso? Já ouviram falar disso ou não? Tabernáculo é o seguinte: Moisés recebe as orientações de Deus, os 10 mandamentos, e ele recebe em Êxodo orientações de montar um tabernáculo, que é um barracão, no sentido de barraca, né? É uma tenda em que Deus se manifestaria ao povo. E grande parte da revelação em Êxodo e alguns livros aí do Antigo Testamento, da Torá, são de como fazer o tabernáculo. Você vai pegar uma linha dourada, você vai costurar, não sei o que lá, tal. Você vai pegar uma cortina assim, assado. E você fala, mas por que vai gastar tanto tempo da revelação falando de tabernáculos? Já pensaram nisso? Por quê? Por quê? Não, porque Deus gosta de fazer as coisas bonitinhas. Pode ser, não? Por 500 anos, o povo de Deus iria adorar no tabernáculo. O templo vai ser construído depois de 500 anos. Então, Deus gosta de fazer tudo certinho e ele tinha que orientar o povo para que por 500 anos o sumo sacerdote ia oferecer sacrifício no tabernáculo, na barraca. E ela era meio móvel, ok? Depois, quando chegam na Terra Prometida, ela vai ficando em uma determinada região ali. Mas por 500 anos as pessoas estão adorando a Deus numa barraca feita de couro. Veja como é importante esse tipo de coisa. Deus não se importava com prédio. Quem se importa com prédio somos nós. Deus está tranquilamente ali, sendo adorado ali numa barraquinha onde eles levavam no deserto e depois ficou na Terra Prometida ali por 500 anos. Para Deus estava tudo bem. É Davi que fala, eu quero construir um templo. E aí Deus fala, tudo bem. Só que Davi, você não. Cara, Deus não deixou Davi. Deus não deixou Davi, né? Puxa vida. E vai Salomão, né? O Salomão constrói o templo, e a gente vai ver, construiu lá no Brás, inclusive. Né? Enfim, o tabernáculo aí ele é feito, né? Então é interessante como as coisas são, né? E aí depois tem a revelação de Deus, vem no livro de Levítico, que significa um livro pertinente aos levitas. Então, eles estão no deserto e Deus está enviando revelações a Moisés. E Moisés vai registrando tudo. Porque esse tempo de deserto não é o tempo final. É um tempo de espera até a chegada na terra. E para chegar na terra, é melhor chegar já com tudo bem definido, ok? Quando você vai mudar para algum lugar, né, para um outro país, a melhor coisa é você planejar, né? E Deus faz isso. Deus dá as orientações durante o deserto, para que quando a turma chegue, eles cheguem lá e façam tudo de acordo com o que Deus estabeleceu. Então, o livro de Levítico são instruções sacerdotais e de leis ao povo, e as ênfases, né, do livro estão na ordem civil, como você lida com alguém, como você lida faz negócio, e a ênfase do livro é a santidade de Deus. Quando a gente terminar o livro de Atos, se nós estivermos vivos, né, eu penso em pregar ou Levítico ou Deuteronômio. Não mude de igreja, calma. Né? Mas eu tenho pensado nisso. Eu acho que isso ia ser muito bom para mim, que não sou especialista em Antigo Testamento, ia ser muito bom para a igreja. Né?
A gente vai aprender a fazer tabernáculo, não estou brincando, né? Mas é uma coisa interessante a gente aprender o valor do Antigo Testamento e como que ele se aplicaria hoje. Né? Então, eu penso em fazer isso, vamos ver se eu consigo. Tem tanta coisa para a gente pregar, ainda estamos em Atos, né? Mas enfim. O livro de Levítico é revelado na tenda do encontro, que é um local em que Moisés se encontrava com Deus e se encontrava com o povo, muitas vezes. E o livro de Levítico é revelado também no Monte Sinai, naquela montanha na península do Egito, do Sinai, que eu mostrei para vocês no mapa. E o sistema que é revelado ali para Moisés é um sistema sacrificial com diversos tipos de sacrifício, que é o que nós devemos ver agora, imagino eu, daqui a pouquinho. E o livro de Levítico, na perspectiva reformada, não sei se a gente aqui adotaria essa perspectiva, ok? Mas é importante vocês saberem, vocês vão ler nos livros eventualmente isso daqui. A teologia reformadona, tal, presbiterianos e tudo, eles dividem a lei nesses três aspectos aqui. A lei de Deus é revelada no aspecto civil. Então, você quebrou o arado do seu irmão. O que você vai lá e faz? Como que é feita a reparação? Né? Então, isso é uma lei civil. Questões de casamento. Quando você vai casar, você faz assim, assina testemunho e tal. E divórcio. Ok? Isso é traduzido aqui também. Leis morais. Não faça isso, isso é abominação. Normalmente se lida com crimes e com questões da sexualidade, ok? E leis cerimoniais, que é aquilo que nós já conversamos, aquilo que é puro e que é impuro, ok? Eu tô com a impressão que eu já falei isso aqui para vocês. Eu já falei? Vocês lembram? Não falei. Tá, é porque eu dei aula recentemente e... Então, dei essa aula recentemente. Então, não lembro, né? Vocês vão ler nos manuais dois tipos de lei. A lei chamada casuística e a lei apodíctica. Já leram? Já ouviram? Alguém já leu isso? Já leu? Isso é uma lei. Então, e o camarada não te explica. Ok? Não, o tipo de lei casuística, você fala, Não, mas essa lei apodítica, você fala, cara, o que ele está falando? Não? Então deixa eu explicar para vocês aqui. Casuística é muito simples. Vem da palavra caso. Esse tipo de lei é assim. Em caso de você estar no campo olha lá, Êxodo 21, 12. Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Ou seja, é uma lei que você pode colocar a frase, em caso de, ok? De você ferir alguém, ups, né? Disparou minha arma, acertou o Glaucio, né? Olha, o pessoal gostou de vocês, ninguém riu, né? Ups, né? Há um caso e aí ele te dá de como agir naquele caso. A lei apodíctica, ela é mais absoluta. Ela é do tipo, não matarás. Ela não te dá o caso, ela te dá o princípio geral. Há uma fórmula que é usada, vós não deveis, por exemplo. Então, ela é muito mais imperativa. Não cobiçarás. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Em qual caso, Senhor? Em todo caso. Ok? Então, isso é muito trabalhado em manual de teologia. Então, é importante vocês saberem que a gente vai lidar com tipos jurídicos da lei. Ok? E aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é a divisão do livro aqui de Levítico. Então, cada capítulo lida com alguma coisa. Então, tem lei de sacrifícios, sacerdotes, o que é impuro, o dia da expiação, o dia do perdão, enfim, o lugar do sacrifício, a questão do sangue, a santidade e os deveres dos sacerdotes, festas, a gente vai lidar com festa daqui a pouquinho, a Bíblia tem muita festa, não é? Então, símbolos consagrados, no judaísmo há muita simbologia. Vocês já viram igreja hoje que tem essas coisas de judaísmo, já viram? Então, tal de apóstola sol, já viram? Os caras andam com roupas judaicas e tal. Meu Deus, que medo daquilo. Né? Mas no judaísmo tem, no cristianismo não. Né? Ano sabático e jubileu. Você sabe a diferença entre ano sabático e ano jubileu ou não? Já ouviram falar disso? São 2 anos, são anos de descanso, ok? O ano sabático é
cada 7 anos, o povo de Deus não deveria cultivar a terra. Você já pensou isso? Você trabalha 6 anos, você vive da roça, e no 7º ano você não cultiva a terra. O que é isso? Com o que Deus está mexendo no povo? E Deus disse que ia prover para eles. Com o que Deus está mexendo? Oi? Sustento, mas dentro deles ele quer mexer o quê? Na fé, na confiança. Você já pensou isso? Você não trabalha 1 ano. É bom, né? É bom. Tirar o sabático e tal. Mas por 1 ano... E aí eu pergunto para vocês. Quantas vezes o povo de Deus cumpriu o ano sabático? Nenhuma. Nenhuma. Eu já ouvi dizer que o tempo do exílio não, que eles foram levados para o exílio, foi exatamente o tempo de anos que eles não cumpriram o descanso da terra. O Antigo Testamento nos profetas revela isso. É certinho o tempo. Isso. Eles não descansaram. E o ano jubileu, olha que interessante, o ano jubileu é a cada 7 anos, a cada 7 sabáticos, então a cada 49 anos, o ano jubileu era o perdão de dívidas, sabe? Então, o judeu esperto fazia dívida no ano 48. Né? Não, vou fazer uma cara, vou comprar uma casa de 3 milhões aqui, eu te pago em 10 anos. Ano que vem, ops, né? Ano do jubileu. Mas enfim, mas era para ser o sabático dos sabáticos. O do jubileu, ele foi cumprido em algumas coisas, ok? Mas o sabático nunca aconteceu e Deus vai... vocês nunca tiveram? A terra vai descansar agora 70 anos. E de fato a terra descansa 70 anos com o cativeiro babilônico depois, ok? Bênçãos e maldições, no capítulo 26, e dízimos e votos. Observa que dízimos aqui está no Antigo Testamento. Então, a aplicação de dízimo na época da igreja ela tem que ser muito bem estabelecida teologicamente. Se você for aplicar que dízimo, a igreja segue com dízimo, cara, você tem que pegar esse texto aqui. E aí o dízimo é tipo 25% da renda, ok? Se for para aplicar para valer, né, porque vai contando 10% aqui, 10% dali e tal, vai dar uma grana, ó, né? Então é melhor estar no Novo Testamento, né? Conversar um pouquinho das ofertas, eu acho que eu vou pegar o próximo slide que também fala de ofertas, que aí tem as referências. Quais são as ofertas que havia ali na época do Antigo Testamento? Vocês conseguem ler? Conseguem enxergar? Consegue, Sérgio? Pois é, eu também mais ou menos aqui, eu estou de óculos. Né? Ofertas queimadas, olha lá. Conteúdo, era um boi, um cordeiro... Ei, Flaviano, né? O Flávio é nosso sacerdote aqui na igreja. É um levita. Cara, o cara nasceu para ser levita. Tem levitas hoje, cara? Tem. Tem levita hoje. Olha lá. Não, se for contar o que o Flávio já ofertou, 1000 bois, 50 cordeiros, né? Faz bode lá também, não? Opa. Se anda, ele põe lá, né? Pombo macho ou um pombinho sem defeito. Tudo sem defeito, ok? E essa é a oferta voluntária que simboliza uma completa entrega a Deus. O camarada faz eu quero ofertar um boi. Ia lá, levava um boi para ser morto, ok? Então, não estamos falando de templo aqui, nós estamos falando do tabernáculo. Ok? Na barraca eles faziam as ofertas ali. Oferta de cereais, né, grãos, flor de farinha. Alguém sabe o que é uma flor de farinha? Eu queria plantar essa, não sei o que é. Dessa medida de farinha, ok? Com óleo de oliva e sal, nossa, um pãozinho gostoso aí. Mas nunca com qualquer fermento. E esse tipo de oferta era uma oferta voluntária que acompanhava as outras ofertas e tudo mais. As ofertas de comunhão, que é qualquer animal sem mancha, seja do gado ou das ovelhas, então é uma oferta voluntária também. E olha que interessante, ofertas pelo pecado também são animais do tipo boi, cordeiro, uma rolinha. E esse tipo de oferta, por exemplo, ele foi trazido no Novo Testamento por uma pessoa, que é importante saber disso. Em Lucas capítulo 2, teve uma mulher que ofertou uma oferta dessa. Alguém sabe quem é? Maria, mãe de Jesus.
Oferta pelo pecado. Não é interessante que isso tem um significado, né? Quanto à impecabilidade mariana, não é? Se ela apresentou uma oferta pelo pecado, provavelmente, então, ela não era impecável, não é? Mas, enfim. Oferta pela culpa também, que era um cordeiro ou ovelha sem defeito. Enfim, quando alguém violava algum preceito, ele ia lá e podia expiar sua culpa com as ofertas, ok? Tem outra tabela aí para vocês verem que também vocês vão receber depois esse material, vai estar no site da igreja e vocês podem ter para consultar depois o tipo de oferta, ok? Esse daqui eu peguei da Bleia, olha lá, peguei da Bleia. Então, e tem um quadro no livro do Gleason Archer na página 292, ok? Fala de festa agora, né? Gente, igreja, povo de Deus tem que saber fazer festa. Tem que saber fazer festa. Olha, pode não saber fazer um monte de coisa, mas festa tem que saber festejar, certo? Certo? Levita, não é? Algumas festas aqui que eu peguei aqui, peguei na internet, tá? Mas tá certinho aqui, olha lá. A festa da Páscoa, que é de março a abril, no dia 14 de Abib, né? Depois você pega uma esfirra lá no Abibis, né? No mês de Abib, que é março e abril, no dia 14, tem a oferta dos pães asmos, que são os pães sem fermento, e elas, após a Páscoa, o pessoal fica 7 dias sem comer pão com fermento. Ok, é pão sem fermento. Já comeram pão sem fermento? Sabe aquele pão libanês folha? Sabe qual que é? Sabe? Que vende no Convém, vende no Mercadão, sabe? Sabe qual é? Um pão que... A gente já fez ceia aqui na igreja com esse pão, né? Na época a gente fazia ceia com pães, né? Agora a gente faz ceia com... a gente faz ceia Covid, né? Enfim, mas a gente rasgava o pão aqui. Esse é um pão sem fermento, ok? E é muito gostoso, inclusive. Mas há toda uma forma de fazer o pão judaico sem fermento. Tem um tempo para que ele fique pronto, é bem rápido. E isso é Deus que orientou, inclusive, também aqui no Antigo Testamento. Tem a festa das primícias, que é a festa ali de dedicação das colheitas, a festa das semanas e também festa das colheitas do Pentecoste, que depois, nessa festa, aquele episódio do Novo Testamento, e depois a festa das trombetas, o dia da expiação, que é um dia de jejum, o dia inteiro de jejum, ok? A festa dos tabernáculos ou das cabanas, enfim, o pessoal acampava em Jerusalém, mais para frente, quando Jerusalém se torna cidade judaica. Enfim, essas são algumas das festas que Deus estabeleceu. Agora, olha que interessante. Existem festas que Jesus comemorou que não são festas canônicas. Que a Bíblia não estabeleceu. Existe a festa do Hanukkah. Já ouviram falar do Hanukkah? Festa das Luzes. É uma festa que surgiu na história de Israel a partir do episódio de Esther. Ali no livro de Esther há um livramento de Deus, isso é pós-exílio e tudo mais, e os judeus podem se defender da morte. E aquele dia ficou marcado na história de Israel como um dia de festa. E Jesus celebra festas que não são reveladas. Então, Jesus participa de festas, às vezes do dia a dia, não precisava estar revelado, não, eu só vou em festa do Antigo Testamento. Não, ele vai em festa de casamento, enfim, transformar água em vinho, né? Enfim. Fala agora do livro de Números. O livro de Números é um livro muito interessante de falar e muito chato de ler, não é? Já tentaram ler Números? Fala fazer devocional em Números, não é? Números é dividido aqui em 5 partes. Eles estão saindo ali da montanha do Sinai, eles vão até Cades Barneia, depois a Moabe, e aí tem o episódio de Balaão. O que a gente lembra de Balaão? Lembra do episódio de Balaão? Quem que conversa com Balaão? Oi? Assim, Baruque. Mas estava pensando em um ser um pouco menos espiritual, assim, né? Um jumento, né? Uma mula, né? Então, há um episódio em que Deus usa ali uma mula. E só para vocês saberem, Balaão não é profeta. A palavra que é usada para Balaão é a palavra para vidente, né? Tipo uma mãe de Ná, assim, né? Ele é um falso profeta. Ele é um religioso profissional.
A pessoa chegava lá, ele passava um catálogo. Ah, tá aqui. Você atende quais deuses? Ele dava o catálogo. A pessoa ia falando, esse daqui faz o quê? Não, esse daqui é para mal olhado. Ah, esse daqui, esse daqui. E aí alguém chega, o rei chega, contrata Balaão e fala, eu quero que você amaldiçoe esse povo e esse Deus. Ele pega no catálogo e fala, beleza. Então deixa eu me preparar aqui. Ele vai amaldiçoar e não consegue. Porque Deus, finalmente, né, o vidente faz alguma coisa decente. Mas olha o que ele faz. Ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão fala para o rei o seguinte, ó. Eu não consigo fazer meu trabalho, não vou nem me pagar, né? Só que eu vou te dar uma dica. Leva esses caras à prostituição com as moças de Moabe. Dica para você aqui. E o rei faz isso. E aí Deus amaldiçoa seu próprio povo a partir do pecado do povo. Ok? Então ele usa de malandragem. Ele fala, olha, leva eles para adorarem junto com essas moças. E a adoração era sexual. E há todo um episódio de morte. Morre muita gente aqui nesse episódio de Balaão, aqui, por causa das moabitas. Por isso que depois vai ter o episódio de Ruth, que a gente vai conversar mais pra frente, que ela é a única moabita que ela sai da maldição do seu povo. E é também, no livro de Números, a preparação para chegar em Canaã. Dá uma olhadinha então, o livro de Números ele vai ser dessa partezinha aqui até lá em cima. Okay? Então é um livro que narra essa subida. Então o Êxodo narra até aqui, o livro de Números narra, Levítico para um pouquinho, fala como vai ser a adoração. O livro de Números ele narra a subida da turma e a chegada na terra prometida, ok? E olha que interessante, eu peguei uma tabela para vocês de alguns dos livros que eu tenho lá, e eu quero que vocês olhem aqui por que o livro de Números... Olha que interessante. Então, no capítulo 1 de Números, aquele monte de números que tem lá, de genealogia e tudo, está falando quanto tem em cada tribo. Alguém teve esse trabalho. Né? Não fui eu só compilei uma tabela que eu vi. Né? Olha lá, Rúben, 46.500. E aí no capítulo 26, quando eles já estão chegando à terra prometida, eles contam de novo. A mesma tribo. E deu 43.700. Você fala, rapaz, esses caras não têm filho não em 40 anos? Por que diminuiu? E se você olhar, olha lá. Chega ali, está no Sinai, eles contam ali, começa com 603 mil. E quando está às vésperas de entrar na Terra Prometida, está com 601 mil. E eu tenho uma pergunta para vocês. Por quê? Por que em 40 anos os caras diminuíram? Porque eles pecaram, não só murmuraram, aprontaram, pecaram, enfim, fornicaram, fizeram tudo. Então, Números revela para a gente por que um povo sai de lá do Egito com 1 milhão e chega com menos gente depois de 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus matou um monte de gente no deserto. Matou. Tem episódio de serpente, né? Tem um monte de coisa ali que vai acontecer. E Deus vai esmagando a rebeldia do povo, matando gente. Então, Números lida com... porque o número pós-deserto não teve aumento expressivo. Você deve imaginar que se é o povo de Deus, está saindo com 600 mil, vai chegar com 1,5 milhão depois de 40 anos. Mas não, é um povo obstinado e Deus, ele sai com 600 e chega com 600. Ok? Esse é o livro de Números aqui. Então, Números é um livro muito, muito down. Né? É muito terrível o livro de Números. Então, os episódios são muito tristes. Então, você tem a contagem, que é chata, e quando você tem as narrativas, é tudo ruim. Eu lembro que a Ademir pregou recentemente, Números 11, né, o episódio das codornizes, né? E Deus mata a gente nesse episódio. Olha, Números é um livro para chorar. Se você um dia estiver muito eufórico, muito alegre, lê Números, que dá uma, né, abaixada ali, né? E mostra o livro de Números que o povo é infiel, mas Deus ele é fiel. Mas mostra que em algum momento o povo se entrega à idolatria e imoralidade. Povo de Deus. O livro de Números é esse livro terrível aí. Chegando então no último livro que é revelado no deserto, é o livro de Deuteronômio, que é o livro que resume o tempo no deserto. E o que tem de novo em Deuteronômio é o capítulo 28.
O capítulo 28 de Deuteronômio. Abre aí comigo, abre aí Deuteronômio 28, estou sem Bíblia aqui, mas abre aí comigo, eu quero que vocês olhem uma coisa. Deuteronômio 28. O que está escrito nos títulos aí? Os títulos não são inspirados por Deus, tá? Mas o que está escrito no título aí de Deuteronômio 28 na sua Bíblia? Fala para mim. Bênçãos da obediência. Quantas são as bênçãos? Quantos versículos aí? Conta as bênçãos, conta quantas são. Né? São 14. E depois das bênçãos vem o quê? Castigos ou maldições. Conta as maldições, conta quantas são. 54. Por quê? Olha que interessante, hein? Tem mais maldição aí. Por quê? Porque é um episódio, eles estão vindo de um momento de grande infidelidade. E Deus alerta sobre as consequências da infidelidade, que são mais detalhadas do que as consequências da obediência. Qual que é o ponto? A gente obedece por fé. A gente não sabe o benefício. Sabe pouco benefício. Mas a gente recebe uma revelação, o povo de Deus aí recebe uma revelação do que aconteceria quando eles fossem infiéis. E a gente usa o texto de Deuteronômio 28 como para explicar um pouquinho a manifestação de línguas no Novo Testamento. Porque uma das maldições seria o povo de Deus falando outras línguas, ok? Então, a gente começa a lidar aí como no sinal de destruição, como aconteceu no ano 70 ali em Jerusalém, ok? Essa divisão de Deuteronômio que eu estou trazendo para vocês é uma divisão clássica, muita gente defende, mas eu não posso te dizer se todo mundo defende isso. Normalmente na teologia, não, ok? Mas nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro discurso de Moisés. Depois Moisés canta um pouquinho, e ele faz uma despedida, e tem depois o capítulo 34 com a morte e o obituário que jaz Moisés. É assim que termina então aqui o livro de Deuteronômio. Falar um pouquinho, então, dos 10 mandamentos na divisão do Walton. Ele vai lidar com os 10 mandamentos são repetidos em Deuteronômio e eles lidam com algumas questões importantes. Primeiro, falando não terás outros deuses, estabelece a autoridade divina. Depois, não farás imagem, fala da dignidade divina, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão no compromisso com Deus. E, finalmente, o sábado lida com o que Deus quer para ele, os direitos dele. Os próximos mandamentos lidam com questões do dia a dia e relacionais. Então, honra teu pai e tua mãe, que fala da autoridade que Deus estabeleceu. Fala da dignidade humana com não matarás, não furtarás, não adulterarás. Fala do compromisso com o próximo, não darás falso testemunho. E depois fala dos direitos do homem, não cobiçarás. Isso são os 10 mandamentos. Em Deuteronômio, você pode dividir o livro de Deuteronômio a partir dos 10 mandamentos. Então, capítulo 6 a 11 fala de outros deuses. Capítulo 12, da dignidade divina, não farás imagem. 13 e 14, nome do Senhor em vão, e assim por diante. Então, alguém observou que os 10 mandamentos são esmiuçados em Deuteronômio. Ok? Nesses capítulos que estão aí colocados aqui, 24 a 26 e tudo mais. Só falar um pouquinho, quais são os 10 mandamentos? Todo mundo sabe? Eu não sei de cor, vocês lembram? Eu não sei. Eu estudei um pouquinho, mas não sei. Olha que interessante. Isso aconteceu, vocês fizeram essa pergunta, Sérgio e Cris. Quais mandamentos? Nós tivemos com os adolescentes, ensinamos os 10 mandamentos e teve uma treta. Deu treta, né? Por quê? Porque o livro que a gente estava usando divide os mandamentos de forma diferente que eu divido. Quem está errado? O livro, claro. Não, não, mas só para vocês verem a perspectiva aqui. Os luteranos, eu sou o teu Deus e não terás outros deuses, entendem que é um mandamento só. Como eu entendo, eu sou meio luterano aqui. Né? E a Igreja Católica também coloca aí um mandamento só. Mas os reformados, que é de onde nós pegamos o livro base, que era meu Deus, não lembro o nome dele. Vocês lembram o nome do autor? Não, eu não passei o livro para vocês, né? Enfim, então tá bom. Não? Eles dividem em 2 mandamentos. O primeiro é não terás outros deuses, e o segundo é não farás imagem. Aí são 2 mandamentos. Aí complica, né? Você vai ter que dividir depois, você vai ter que juntar algum mandamento.
E veja, nos luteranos e na Igreja Católica, o não cobiçarás a casa e depois o não cobiçarás geral são 2 mandamentos. E levemente diferentes. E para os reformados, não cobiçarás é um único mandamento só. Então tem diferença, ok? Dependendo da tradição, você fala, não, porque o segundo mandamento, aí você tem que falar, o segundo mandamento que é esse, porque senão vai dar rolo. E aí depois a contagem muda, né? Então é interessante como as coisas funcionam aí nos mandamentos. Sabiam disso? Sabiam que tinha essa diferença? Não. A gente descobriu na raça, eu também não sabia. Descobri quando eu fui lá, não, mas aqui é o segundo mandamento, você vai dar aula no segundo. E eles falaram, como assim? Qual que é o segundo? Boa pergunta, não? E aí nós descobrimos que tinha diferença. Eu não sabia disso, não? A gente achava, não, os 10 mandamentos, todo mundo fala achando que é igual, né? Não é. Na prática não é. Fala dos momentos chaves, então, momentos-chave no deserto. Então, teve a Páscoa, eles saem do deserto, ao episódio, então, do Mar Vermelho, em que eles fogem, dão de encontro com um braço de mar, Deus faz os israelitas passarem pelo meio do mar e mata o exército de Faraó, que vem atrás. Logo em seguida, o grande episódio relevante é a chegada das tábuas da lei, e depois aos episódios de incredulidade, ali estão subindo para a terra prometida, e aí morre um monte de gente. Depois Deus estabelece o dia da expiação, para que haja perdão em Israel. E aí ele dá as orientações. Desculpa, eu troquei tudo aqui, né? Tábuas da lei, vem o tabernáculo e a arca, vem o dia da expiação, aí vem os episódios de incredulidade. E depois é dada a lei em Deuteronômio para uma nova geração não se contaminar com o pecado dos seus pais. E só vai entrar na terra, turma, quem saiu do Egito com 40 anos ou mais. 40, isso, peguei vocês, né? 40 anos ou menos. Então você imagina o camarada, ei, hoje é meu aniversário, quando você faz 40? E aí Deus revela, então, de 40 anos para menos entra, né? 40 anos para mais já era. E, olhando aqui a igreja hoje, né? Boa parte de nós, né? Teria que se contentar com o deserto, né? Com algumas exceções, Mateus, né? A turminha mais jovem. Deus abençoe vocês aí, né? Então, para a época dos juízes, né? Não é grande coisa, não trocou grande coisa, porque a época dos juízes é terrível também, né? Mas enfim, e aí termina esse período que é o período do deserto, com esse tipo de coisa que acontece. Alguém tem alguma dúvida sobre esse período? Diga, Andréas. Há um problema de durabilidade no material. Então, eles tiveram que refazer o tabernáculo inúmeras vezes. E você observa que e aí a turma era infiel, e aí depois restaura o tabernáculo, mas há uma questão de durabilidade, sim. Então, era para que sempre fosse igual. Né? Aquela coisa, então, sabe manual de procedimento de empresa? Né? Sai um, entra outro, mas o procedimento é o mesmo? É mais ou menos isso. Né? Tá bom? 500 anos, acho que é bastante tempo. O templo também vai durar bastante, mas e também tem as prescrições certinhas. Né? Eu conversando com o Maurício ontem, ele falou que passou em frente ao templo lá da Universal no Brás. Alguém já foi lá, não? Parece que é uma réplica, né? Vamos lá, vamos na Universal um dia? Vamos, irmãos? Não dá para ir para Israel, vamos para a Universal. Não leva a carteira. Imagino, gastaram 600 milhões. Uau. Então. Então um domingo a gente marca, a gente vai pro Brás. Então, depois come numa cantina e tá tudo certo, né? É pago. A visita é paga. Claro. Os detalhes e tudo, né? Então, pois é. Uma série de procedimentos para entrar lá, entrevista. Ok.
Também. Para quê? Para ver como que era Uhum. antigamente, se é uma réplica, Sim, eu teria a chance de ter uma ideia. sim. Aí eu falei com as pessoas, todo mundo falou, ah, isso é besteira. E ninguém. Não, vamos fazer uma coisa. Eu queria ir, doutora Deise. Eu queria. Fazer uma visita turística. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu vou mostrar um vídeo para vocês 3D de uma reprodução de como era o templo. Vocês vão ver, vai ser no finalzinho dessa matéria. É super legal, super legal. Mas tem um vídeo do tabernáculo também, então vocês vão ter acesso a isso. Mas seria legal a gente olhar lá, né? E aí eu já ficava pro culto, né? Tô brincando. Vai na segunda-feira, né, Campos? É segundo. Não sei, pro culto que eles fazem lá, que você vai com o carro e... Ah, é? A gente vai de ônibus, hein, turma? Não, a gente leva o nosso levita lá com boi, né? E faz um churrasco. Levita. Ficou para sempre. Tá registrado na câmera. O levita da igreja. Tá vendo? Turma, ótimo intervalo para vocês. Nos vemos no Templo de Salomão.